temor de todos que foram por Cristo comprados, por lindo cortejo composto será, e Deus que é dado seu Filho amado, com Cristo na glória os consolará, os consolará, os consolará, com Cristo na glória os consolará. Aleluia. Maravilhoso a gente louvar o Senhor, porque o louvor é como se fosse um refrigério para a alma. E é tremendo quando nós nos colocamos na presença do Senhor e temos essa oportunidade. Quantos não têm mais uma voz para poder cantar? Já não tem mais força, porque a enfermidade veio, a idade chegou, a doença tomou conta, já não tem mais alegria, já não tem mais esperança, já não tem mais o porquê se manifestar. Mas a igreja adora aquele que vive e reina para todo sempre. A igreja adora aquele que tem uma promessa para nós, que veio aqui neste mundo, mas que volta para o Pai. Ele diz que foi nos preparar uma morada, a uma casa preparada, a um banquete a nos esperar, e a qualquer momento a igreja vai se reunir nesse grande evento para poder conhecer a figura principal da nossa adoração. Ver face a face Jesus de Nazaré. Oh, glória! Que vontade de ver Jesus! Que vontade de olhar para o rosto dele! Nós não tivemos esse privilégio, amados. Nós não pudemos ver Jesus quando esteve aqui nesse mundo, mas nós cremos nele pela fé e conservamos essa esperança, porque sabemos que o dia se aproxima em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Quero deixar para a nossa meditação alguns versículos da palavra de Deus, porque é tremendo falar de Jesus. Não tem coisa mais gostosa. Falar de Jesus é um presente que nós temos. Testemunhar de Jesus. Poder falar o nome dele. Saber que a presença dele é real em nós. E é manifesto a sua glória nas nossas vidas através do seu Filho Jesus Cristo. A palavra de Deus está em Lucas capítulo 7, no versículo 41 ao 43, para que nós possamos meditar nesta noite. Evangelho de Lucas, capítulo 7, no versículo 41 ao 43. Amém? Diz assim a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 7, a partir do 41. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgastes bem. Somente esses versículos, para que nós possamos refletir na palavra do Senhor nesta noite. Amém. Os irmãos Meire, na epígrafe, vai estar falando sobre a pecadora que ungiu os pés de Jesus. E ontem, quando nós estávamos aqui, eu não sei por que razão, de repente, me veio à mente a respeito
de perdão, a respeito de ser perdoado. Porque quando nós somos perdoados, o perdão ele traz um benefício, ele traz algo muito especial para aquele que recebeu o perdão. Não é? Acontece alguma coisa diferente aqui dentro daquele que é perdoado, daquele que recebeu o perdão. A cura, a restauração, a alegria, a gozo, a paz, porque o pecado, ele gera no homem, no ser humano, na pessoa, uma sensação de culpa, uma sensação de peso, uma sensação que aquilo vai sufocar a pessoa, vai estrangular, tira a paz, tira o sossego, a pessoa fica perturbada, a pessoa fica desatinada. É terrível quando você não tem sossego para dormir, você não tem paz para viver, você anda atordoado, sem esperança, sem perspectiva. E nós vemos aqui um fato que aconteceu enquanto Jesus estava aqui nesse mundo, que ele fora convidado para ir a uma casa de um homem que tinha até posses, né? Era bem de vida. Esse homem chama Jesus para se alimentar, para um almoço na sua casa, para um banquete na sua casa. Esse homem se chama Simão. E ao convidar Jesus ele nunca fez acepção de pessoas, ele não faz acepção de pessoas. Então Jesus vai à casa do fariseu Simão, porque fora convidado, e o propósito de Jesus sempre era alcançar, independente qualquer tipo de pessoa. Porque o Evangelho ele vem de uma forma que abrange qualquer pessoa. Então Jesus vai à casa de Simão, mas nós vemos que algo inusitado, algo que não era esperado, acontece ali naquele banquete. A palavra de Deus diz que uma mulher, uma pecadora, nem o nome dela se fala, né? Se você for pesquisar, se você for estudar mais a fundo, vão estar falando que é Maria Madalena. Mas a palavra de Deus aqui no texto, em Lucas, vai estar falando que era uma mulher pecadora. Uma mulher que, por que não dizer, estava à margem da sociedade. Uma mulher que não era digna de estar naquele ambiente, naquele banquete, tanto que nem convidada ela fora. Ela entra, por que não dizer, de penetra. Ela adentra aquele recinto, aquele ambiente e vai diretamente ao seu público-alvo, que era Jesus. Ela vai direcionada, ela vai com um olhar fixo aonde está Jesus, e ali ela executa, ela faz o que ela for ali para fazer, né? A palavra de Deus diz que ela leva um vaso de alabastro, de unguento puríssimo, quebra ele, unge os pés de Jesus, e ali com seus próprios cabelos seca os seus pés, regando os seus pés também com lágrimas, e beija os pés de Jesus. Uma atitude tão singela, uma atitude tão nobre, tão bonita daquela mulher, causou um incômodo grande em Simão, porque, poxa vida, ele sabia da vida daquela mulher, ele sabia, ele conhecia, ele tinha conhecimento.
ele saberia que ela é uma adúltera, né? Então ele duvida da posição daquele a qual ele havia convidado para o banquete na sua casa. E Jesus, como conhece os nossos corações, conhece a nossa maneira de pensar, ele propõe para aquele homem uma questão. E ele vai estar falando com ele: olha, Simão, deixa eu te falar uma coisa, te contar uma parábola, né? Deixa eu te trazer um assunto aqui. Deixa eu te falar. Havia 2 homens. E esses 2 homens deviam alguém. E um deles devia 500 denários, ou por que não dizer 500 dinheiros, e o outro devia 50. E aí, Simão, o que você acha? Olha, esse homem a qual esses 2 deviam, perceberam, entendeu que esses 2 homens não tinham condição dele receber esse valor, essa quantia. Então, o que esse homem faz? Ele pega e perdoa as dívidas desses homens, o que devia 500 e o que devia 50. Mas, Simão, o que você acha? Qual desses 2 homens vai amar mais? Aquele que devia mais ou o que devia menos? Simão vai estar dizendo: suponho, deduzo eu, né, que vai amar mais aquele que mais fora perdoado. E aí o próprio Jesus fala, né? Julgaste bem, falastes bem. E muitas vezes, na nossa caminhada, nós não paramos para refletir e meditar o quanto fomos perdoados pelo Senhor. Muitas vezes a gente pensa: eu sou novo, não cometi pecado nenhum, eu sou boazinha, eu obedeço meus pais, eu respeito, mas não tem como. O que nós falamos aqui pela manhã na escola dominical: pecado não tem tamanho, pecado não se pode colocar em uma balança e pesar como mais o pecadão, o pecadinho mais pesado, mais leve. Porque se você colocar em uma balança o pecado, se de repente for uma murmuração e for um assassinato, eles pesam a mesma coisa. Porque pecado é pecado. Pecado é transgredir, é errar o alvo. Então não tem como fugir. Pecou, é pequenininho, insignificante, não prejudicou ninguém, independente da circunstância, errou o alvo. Aquela mulher, naquele momento, ela gastou um vaso de unguento preciosíssimo, porque fora julgado por alguém para poder ser vendido com um alto valor e dar aos pobres. Mas o que aquela mulher fez? Ela fez aquilo porque ela reconhecia o que ela havia recebido
Amém. Quer dizer, Glória a Deus. não fica dando atenção para o que eles estão dizendo, porque ela estava ali. Ela estava ouvindo os cochichos. Quem que é essa? Olha, uma pecadora, uma impura, aqui no nosso meio, né? Invadiu a nossa privacidade. Mas Jesus, ele fala: perdoados são os teus pecados. Amém. Pode ficar em paz. Glória a Deus. Descansa sua alma. Eu conheço o teu coração. Eu vou te acompanhando na sua trajetória, na sua vida. Tenha paz contigo. Amém. Aleluia. É maravilhoso, porque o perdão traz isso. É uma paz insondável. Você não consegue expressar em palavras. Você sente uma alegria que transborda para a vida eterna. Só sabe o que é a esperança que um dia não teve. Só sabe o que é saciar pela água, ser saciado por água, quem outrora teve sede. Só sabe o que é o alívio da dor, aquele que sofreu muito uma dor. Só sabe valorizar o que é paz, aquele que viveu por muito tempo em guerras. Então nós que conhecemos a Jesus e temos agora em nossa vida esse gozo, essa paz, essa esperança, nós sabemos como é gostoso e como é bom ter Jesus em nossa vida. Amém. Na nossa caminhada, nesse trajeto, sabendo que com Ele é de bom a melhor. Amém. É Aleluia. verdade? Glória a É de Deus. bom a melhor. Cada dia, a situação, as circunstâncias, Ele vai trabalhando, Ele vai fazendo com que as coisas sejam conduzidas para que nós possamos glorificar e agradecer o seu nome. Reconhecer que Ele está cuidando de nós em todos os momentos da nossa caminhada. Aleluia. Que possamos valorizar o sacrifício de Jesus. Amém. Que possamos ser gratos, abrir a nossa boca com intrepidez, sem medo de errar, agradecer a Ele por todos os benefícios que Ele tem feito por nós, e o maior de todos, que não tem, que é inigualável, o preço do nosso resgate. Amém. Ele Aleluia. nos comprou. Ele nos alcançou quando ninguém mais queria saber da gente. Quando ninguém queria mais saber de você e nem de ti, né? Tá lá, ó. Fazer o que com aquilo? Para que aquilo vai seguir? Mas Jesus, Ele olha para cada pessoa e Ele dá valor. Ele coloca valor. Ele tira a gente de um charco de lodo, aonde você está todo sujo. E Ele traz você. E Ele te lava de uma maneira diferente, que te limpa por dentro e por fora. É uma transformação, é uma purificação. E isso não é mérito seu. E isso não é mérito seu. Isso não é mérito meu. Mas é mérito de Jesus. Amém. Valorizemos o que Jesus fez por nós. Que Deus continue nos abençoando.